Bom dia, irmãos. Graça e paz. Abram suas Bíblias no livro de Filemão, capítulo 1, os versos 10 a 18. Filemão 1, 10 a 18. Diz assim o texto: Faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele lhe causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por nos ter trazido em segurança até a tua casa. Nos abençoa, Deus, e me dê sabedoria para que eu possa conduzir esse estudo de uma forma que te agrade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Em primeiro lugar, eu fui ler esse livro pela primeira vez tem pouco tempo. E muito me admira que esse seja um texto tão pouco falado. Esse livro, apesar de ser pequeno em tamanho, ele é gigante em conteúdo. E é um dos que, para mim, fala mais claramente do amor de Deus para conosco. Para tratar de toda a riqueza desse livro, acho que seria necessário uma pregação inteira, mas eu vou tentar resumir os pontos-chave aqui. Nessa época, na época que esse livro foi escrito, Paulo estava preso em Roma, e foi nessa mesma prisão que ele escreveu as cartas aos Efésios, Filipenses e Colossenses, que são conhecidas também como cartas da prisão, né? E diferentemente de grande parte das cartas de Paulo, essa aqui não foi escrita para uma igreja diretamente, mas sim para uma pessoa. Filemão era um homem rico e senhor de escravos que morava em Colossos e tinha implantado uma igreja na sua casa. Então, é por isso que no começo do livro ele é chamado por Paulo de colaborador, né? E nessa época, infelizmente, a escravidão ela não só era permitida, como era muito praticada, né? O número de escravos durante o Império Romano passava de 1 milhão e chegava a 30% da população, tendo até em outra época, tendo mais escravos do que pessoas livres, né? A população de escravos era maior do que a de pessoas livres em algum momento do Império Romano. E por esse motivo, o medo que a sociedade tinha de uma rebelião de escravos era muito grande. E um dos motivos dos escravos serem tão oprimidos e terem penas tão severas era justamente esse, de conter uma possível rebelião. Por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque a história que o livro trata é de um pedido feito por Paulo a um senhor de escravos. O que acontece na história desse livro? Onésimo, que era um dos escravos de Filemão, ele comete um delito e foge. O texto não deixa claro qual é esse delito, mas segundo Calvino, a palavra dano, que é usada em um dos versículos, dá a entender de que Onésimo furtou alguma coisa de Filemão e fugiu. Provavelmente por medo do castigo que ele poderia sofrer vindo do seu senhor. E quando ele chega em Roma, ele é preso e ele acaba na mesma prisão de Paulo, onde ele é convertido pelo poder do Espírito Santo. Vejam, nós não temos nenhum poder para converter ninguém, e muito menos para saber quem é salvo e quem não é. A gente vê só as atitudes e não o coração. Mas o texto deixa claro, no versículo 10, que Onésimo foi convertido na prisão, quando Paulo escreve que Onésimo foi um filho gerado entre algemas. Aqui, quando ele está falando filho, ele quer dizer justamente que mais uma pessoa foi convertida, que mais uma pessoa nasceu de novo, por isso foi um filho gerado, porque ele nasceu de novo. E da mesma forma que Onésimo foi um filho gerado por Paulo, vamos dizer assim, Filemão também foi anteriormente. E uma coisa que eu achei muito interessante quando estava estudando esse texto é que Onésimo, no grego, significa útil. E no versículo 11, se puder colocar aí, Wallace, Paulo faz um jogo de palavras dizendo que aquele chamado útil
era inútil, mas agora que ele conhece a Cristo, ele é útil não só para Paulo, como também para o próprio Filemon. E essa conversão tanto é verdadeira que nos versículos seguintes, Paulo diz que queria Onésimo junto com ele para atuar na obra, mas que vai o enviar de volta, e ele avisa Filemon que está fazendo isso, para que o pedido dele não seja concedido por obrigação, mas sim pela bondade que lhe foi concedida por Deus. Como assim? No começo do livro, Paulo diz que fica sabendo da fé de Filemon, do amor dele para com os santos. Então, Filemon era uma pessoa bondosa, apesar de ser um senhor de escravos, né? Então, ele acaba fazendo esse pedido com humildade para que Filemon não aceite por obrigação. E uma coisa muito interessante é que não só esse trecho, mas o livro todo, ele é tratado de uma forma muito leve, muito humilde, justamente porque Paulo sabia que não havia necessidade nenhuma de ser incisivo, já que Filemon era um homem de muita fé e cuidado com os irmãos. Mas é provável que o peso da carta não seria muito diferente se Filemon apresentasse alguma resistência ou algum comportamento hostil, porque Paulo, naturalmente, ele exorta com amor. E da mesma forma que ele faz, nós também devemos fazer, independente de quem está do outro lado. E qual é esse pedido que Paulo faz na sua carta? Ele pede que Filemon receba Onésimo de volta, mas que ele não só receba o Onésimo de volta, mas que ele receba como um irmão e não mais como um escravo. Ele pede ainda como se Filemon estivesse recebendo o próprio Paulo. E ainda ele se dispõe a pagar qualquer dano, qualquer dívida que Onésimo tenha lhe causado. E isso faz uma alusão direta àquilo que Cristo fez por nós diante de Deus, né? Ele nos perdoou, pagou as nossas dívidas, e diante do que ele fez, ele ordena que nós façamos o mesmo de forma humilde, como ele fala nos versículos 8 e 9. Ele fala assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, eu prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Tendo a possibilidade de ordenar o que Filemon deveria fazer, ele ainda assim prefere pedir com amor, justamente por aquilo que eu falei agora há pouco, de Filemon ser uma pessoa bondosa e Paulo ser uma pessoa que exorta naturalmente com amor. E Deus deixou esses escritos dessa forma porque ele sabia que o nosso coração corrompido teria uma grande chance de ficar soberbo na hora de exortar ou de perdoar alguém. E é interessante que em vários outros trechos da Bíblia, a gente encontra esse mesmo mandamento de Deus, de perdoar, né? Em Colossenses 3, Deus nos manda suportar e perdoar uns aos outros. E em Efésios 4, Deus nos manda perdoar com bondade e compaixão, como Deus em Cristo nos perdoou. Então, por mais que você tenha sido prejudicado em alguma situação, perdoe. Mas não só isso, perdoe de coração tranquilo, ainda que a pessoa não tenha te pedido desculpas por isso. Não perdoe com soberba nem com orgulho. Por exemplo, quando você perdoar o seu cônjuge por qualquer coisa que ele tenha feito, não chegue 2 minutos depois para ele: eu só acho engraçado que não faça isso. Quando você perdoar o seu filho por alguma coisa que ele tenha feito, não fique sem falar com ele durante o dia todo. Essas são atitudes que não glorificam a Deus. E nós, como filhos de Deus, devemos perdoar os nossos irmãos, porque quem ama, perdoa. Então, se você não perdoa, você não ama. Se você não ama o seu próximo, provavelmente você não ama a Deus. Vocês conseguem perceber o quão profunda é a mensagem que esse livro quer passar? E Paulo usa de alguns argumentos na sua carta, não porque Filemon apresentava alguma resistência, até porque o texto não fala em momento nenhum que ele estava resistente a perdoar, ou que ele queria punir Onésimo de alguma forma, mas justamente para precaver e possivelmente convencer Filemon de qualquer dúvida que ele tivesse. Então, quais são os argumentos que ele usa aqui? Que Filemon deve perdoar Onésimo porque ele é cristão, e é um dever do cristão perdoar. Que ele deve perdoar Onésimo porque Onésimo também é cristão. Então, agora, Onésimo é irmão de Filemon na fé, e irmão deve perdoar irmão. E também porque tudo o que aconteceu nessa situação faz parte do plano de Deus, como ele fala no versículo 15. Diz o texto: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. E esse trecho é interessante porque ele mostra que Deus predestina não só os fins,
mas também os meios. E a gente deve descansar nisso, porque muitas vezes os meios não nos agradam, mas servem para preparar a gente, ou os que estão à nossa volta, para alguma coisa que Deus tenha planejado lá na frente. E às vezes nem os fins nos agradam, mas é assim mesmo. Querendo ou não, Deus faz o que quer com as nossas vidas e só cabe a nós obedecer e confiar. A palavra nos leva a refletir sobre isso lá também no livro de Jó, capítulo 2, quando a esposa sugere que ele amaldiçoe a Deus e morra. E ele a repreende no versículo seguinte, dizendo: nós temos recebido de Deus o bem, então por que nós não receberíamos também o mal? Né? É como se você tivesse algum parente doente e passasse os últimos dias da vida dele com você. E aí, em algum momento, Deus leva e você se chateia com Deus por isso. Ou então, como se você conseguisse a casa dos sonhos, mas você se chateia porque a vizinhança gosta de algum outro estilo musical. Ou, talvez, porque depois de muito tempo sonhando, você finalmente consegue ter um filho e se chateia por conta de gastos e preocupações que anteriormente você não tinha. Percebem que não faz sentido? Não existe, irmãos, uma vida só com flores. Enquanto a gente viver aqui nesse mundo, a gente vai passar frequentemente por chateações. E nós precisamos lidar com elas, dando glória a Deus por ter colocado elas na nossa vida e pedindo para que Ele nos dê graça para passar por elas. É isso que Paulo quer dizer a Filemão na sua carta. Que Deus sempre esteve presente e no controle de tudo. Até mesmo em situações onde tudo parece estar perdido. Deixa eu tomar uma água aqui. Onde tudo parece estar perdido. E não cabe a nós querer saber os planos de Deus. Às vezes, Ele nos permite entender uma pequena parte, mas isso não é uma regra. E como eu falei antes, só cabe a mim e a você obedecer e confiar. Eu, particularmente, acho que é muito mais difícil confiar do que obedecer. Mas tanto um quanto o outro são exercícios diários que a gente deve fazer. E, para terminar, só recapitular a mensagem que esse livro passa. Por que é interessante a gente estudar esse livro? Primeiro, porque ele mostra a natureza do amor de Deus, o amor que perdoa. Porque ele mostra como deve ser a relação dos cristãos e também a relação dos líderes, já que Filemão era o líder ali da igreja que tinha na sua casa. Mostra como os efeitos da conversão mudam a relação entre as pessoas. Então, tem até um trecho, se não me engano, em Gálatas, que diz que não há mais homem e mulher, não existe mais escravo e senhor, porque todos são um só diante de Deus. Todos somos irmãos na fé. Mostra também que nós devemos confiar em Deus, independente do que estiver acontecendo nas nossas vidas. E fala diretamente do dever do cristão quanto ao perdão de pecados. Então, irmãos, que Deus nos dê graça para obedecer, para confiar e para sermos um instrumento nas mãos dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Obrigado porque a sua palavra nos conforta, nos repreende, nos ensina, Pai. Obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho na cruz para salvar, para morrer pelos nossos pecados. E que o Senhor nos dê graça, Pai, para vivermos conforme os teus mandamentos, que não sejamos só ouvintes da palavra, mas também praticantes, Pai. Nos dá um dia de graça, em nome de Jesus. Amém.